Olá a todos, bem-vindo ao canal. A nossa aula agora vai ser sobre segurança e qualidade na prevenção de lesão por pressão no posicionamento cirúrgico. Quando nós pensamos em segurança do paciente cirúrgico, há duas palavras que são muito importantes, né? Então, segurança e qualidade. Porém, segurança, apesar de elas estarem relacionadas, de certa forma relacionadas, a segurança ela é definida como uma redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável. E a qualidade, a sua definição, ela é uma adequação e conformidade dos requisitos, é a perfeição de um processo ou um serviço entregue ao cliente. É que essa relação entre segurança e qualidade, ela é de certa forma estreita, porque a segurança ela é primordial na qualidade da assistência, o que hoje é imprescindível que as instituições de saúde tenham um atendimento seguro. Desse modo, se percebe que a segurança ganha visibilidade no cenário da qualidade de saúde, especialmente no âmbito hospitalar. A ocorrência de erros durante a prestação de cuidados, ela pode acontecer e pode resultar em consequências danosas graves àqueles que se encontram, de certa forma, com a sua saúde fragilizada. O movimento de segurança começou em 1991, com estudos publicados pela Harvard, onde eles demonstraram 1.133 casos de lesão com relação em negligência na saúde de Nova York. Em 1998, ela ganha uma maior visibilidade com a publicação de Raro Humano, onde demonstrou de 44 mil a 98 mil casos de morte devido a um erro médico nos Estados Unidos. Em 2000, a organização em memória do Reino Unido traz um relatório sobre o que aprendemos com estes eventos adversos. Em 2002, a resolução da Assembleia Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, recomenda maior atenção à segurança com o paciente. Em 2004, nós temos o lançamento da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da OMS, onde há um desenvolvimento de políticas públicas e a indução de boas práticas profissionais, com o desafio global para a segurança do paciente, né? Então, é onde a gente se depara com um movimento de novas políticas, de boas práticas, né, de manter a segurança. Em 2005, o primeiro desafio global de segurança foi a higiene das mãos. Depois, o segundo foi a cirurgia segura, e aí vem aquele movimento da marcação de lateralidade, né, de garantir que o paciente certo está fazendo o procedimento certo. Em 2008, o programa de cirurgia segura pela Organização Mundial de Saúde lança a lista de verificação da cirurgia segura, o que chamamos de timeout, checklist, né, com medidas em 3 fases do procedimento cirúrgico, dizendo sobre algumas recomendações que se devem ser feitas antes daquele momento, né? Então, as 3 etapas de verificação de segurança. Em 2013, a Portaria 592 do Ministério da Saúde lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente, onde se pretende, então, agora engajar o paciente para este movimento de segurança, entendendo que o paciente é parte deste processo de segurança e que ele deveria, né, discutir estes pontos quanto à sua segurança. Dentro do Programa Nacional de Segurança do Paciente, essa portaria de 2013 estabelece que um conjunto de protocolos básicos, né, definidos pela OMS, devem ser elaborados e implantados, né? Então, a prática da higiene das mãos nos estabelecimentos de saúde, a cirurgia segura, a segurança na prescrição de medicamentos, o uso e administração de medicamentos, o processo de identificação do paciente, a comunicação no ambiente dos estabelecimentos de saúde, a prevenção de quedas e o que é a nossa proposta hoje, a lesão por pressão. Que a segurança seja mantida na transferência dos pacientes entre pontos de cuidado, né, que todas as informações sejam fornecidas e coerentes nesses momentos e que também se faça um uso seguro de equipamentos e materiais. O novo desafio agora da ODS são
os desafios que vamos vivenciar aí na proposta até 2030, e a saúde, né, algumas instituições vão ter que trabalhar alguns dos 17 desafios, e a saúde entra aqui no desafio número 3 de saúde e bem-estar, e prezar pela segurança e qualidade do paciente, evitando a lesão durante o posicionamento, é prezar por saúde e bem-estar do paciente. Quando a gente está falando de evento adverso, de incidente, nessa proposta de lesão, né, a gente precisa definir um pouquinho o que é esses conceitos. Então, incidente vai ser aquele evento ou circunstância que poderia ter um resultado ou resultou em um dano que era completamente desnecessário ao paciente. E ele é subdividido em 3 categorias, né? Então, o near miss, um incidente que não atingiu o paciente. Então, aquela ocorrência que sabemos que, de certa forma, não estava correta, mas que foi vista antes dela chegar ao paciente, né? Então, a gente quase errou, mas existiu este quase. Então, existiu uma parte deste processo. O incidente sem dano, que atingiu o paciente, mas não causou dano. Então, este evento ele chegou até o paciente, mas ele foi resolvido e, de certa forma, o paciente não sofreu este dano, mas ele conseguiu atingir o paciente. E o incidente com dano, quando ele resulta em um dano ao paciente, que é também chamado de evento adverso. Então, aqui a gente não teve nenhum momento de interrupção e o paciente sofreu o dano deste incidente, né? Lembrando que dano é um comprometimento da estrutura ou função corporal ou qualquer efeito desse que possa incluir doenças, lesões, sofrimento, a morte, a incapacidade. Ele pode ser físico, social ou psicológico. E qual é a nossa premissa de cuidado, né? Durante a assistência ao paciente, a nossa premissa é que, antes de tudo, não cause dano. Uma assistência livre de danos. Pensando no paciente cirúrgico, pensando em posicionamento, a segurança do paciente voltada para posicionamento, o que a gente tem por objetivo, né, neste momento? Não desenvolver a lesão relacionada ao posicionamento. Lesões são danos evitáveis e que a gente proponha uma assistência com tão qualidade e segurança seja possível para não desenvolver as lesões durante o posicionamento, que é a nossa maior etapa de assistência, né, ao paciente durante a cirurgia. Em relação a lesões por pressão, né, se sabe que as lesões por decorrentes do posicionamento cirúrgico são aquelas que ocorrem até 72 horas, né, após a exposição à pressão. Ao redor do mundo, são realizados 310 milhões de procedimentos cirúrgicos. As complicações cirúrgicas ou anestésicas, né, que estão aí descritas entre os eventos adversos evitáveis, se tem a lesão por pressão como a mais frequente, né? Então, essas lesões decorrentes do posicionamento, elas se destacam. E os estudos têm uma descrição epidemiológica, né, bem diversificada. Então, há uma ocorrência de lesão de posicionamento em uma taxa de 13% nos Estados Unidos, e no Brasil há estudos dizendo que tem taxas de 10%, 21% e 77%. O que varia um pouco, talvez pela nossa regionalização, pelo tipo de oferta e de assistência que temos e condições de saúde. O tratamento da lesão por pressão está associada a altos custos. Então, quando um paciente desenvolve uma lesão, manter ali, né, o tratamento, os curativos, talvez precise de uma cirurgia para fazer um enxerto, isso envolve um custo mais alto. A definição de lesão por pressão, ela é um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, né, ou pode estar relacionada a um dispositivo médico. Essa lesão, ela se apresenta com uma pele intacta ou uma úlcera, né, da pele aberta, e ela pode ser extremamente dolorosa para o paciente. A lesão, ela é decorrente
de uma pressão intensa e prolongada ou uma combinação de pressão com cisalhamento ou ainda uma lesão mais leve, porém por um tempo maior, né? A tolerância dos tecidos moles à pressão e ao cisalhamento, ela também pode ser alterada com outros fatores, né? Então, na relação entre microclima, a nutrição, a perfusão tecidual, as condições de comorbidades e as condições dos tecidos moles que o paciente apresenta, né? Então, é bem difícil de determinar a causa exata de uma lesão por pressão quando a gente tem uma variação de fatores presentes dentro da circunstância que é o procedimento cirúrgico. E qual é o impacto do paciente desenvolver uma lesão? Bom, primeiro dói, né? O paciente vai começar a sentir dor de algo que não estava proposto dentro do seu tratamento, que era o procedimento cirúrgico. Ele tem uma piora na sua qualidade de vida, então o paciente agora vai precisar fazer curativos, ele vai ter que voltar talvez mais vezes para acompanhamento com a enfermeira estomoterapeuta, ele vai precisar, dependendo da lesão, fazer um novo procedimento, né? Ter lesões demonstram a qualidade do serviço de saúde, então pacientes com muitas lesões, inúmeros casos de lesões, demonstram muito quanto a qualidade desse serviço está sendo prestada, né? A enfermagem é responsável aí por evitar, né, por prestar esta assistência e muitas lesões acabam demonstrando um pouco da ausência aí de qualidade desse serviço. Elas aumentam custos, né, porque envolvem tratamentos com produtos que às vezes têm um custo mais alto, alguns envolvem novos procedimentos cirúrgicos e, em geral, esses custos acabam sendo custeados aí pela instituição, né? Uma vez que muitas operadoras de saúde, elas não querem mais arcar com o tratamento dessas lesões. E há casos em que um paciente pode desenvolver uma lesão por pressão decorrente ali da cirurgia e ele evoluir com uma sepse nessa lesão e ele pode ir a óbito. Então, a lesão por pressão, ela pode desencadear um desfecho muito ruim para o paciente, né? Sem contar que um paciente que apresenta lesão, ele demanda, né, cuidados e um tempo maior na assistência de enfermagem. Então, ele requer mais tempo da enfermagem para a execução do seu cuidado. Num estudo sobre a incidência de lesões, né, após a cirurgia, esse estudo, ele chama atenção de certa forma, porque ele mostra pra gente que nem toda lesão por pressão, ela foi precedida, né, por aquele eritema, né, aquela hiperemia blanqueável. Então, nessa instituição em que ela fez um acompanhamento dos pacientes no decorrer do pós-operatório, ela teve 15 pacientes com a hiperemia, que era blanqueável, e destes pacientes, 11 se mantiveram ali em estágio 1, mas ela teve evolução para estágio 2 de lesão. Assim como ela já teve, sem ter a primeira hiperemia, ela já teve uma lesão de estágio 1 em 32 localizações, e que elas se mantiveram, né, elas progrediram para um estágio 2. 9 progrediram para estágio 2. E sim, ela teve um estágio 2 sem ter estágio 1 ou sem ter o eritema blanqueável, e nesses casos, 3 evoluíram para estágio 3 e 2 tiveram a necrose, né? Então, além das evoluções, né, desse acompanhamento de evoluções nesse período aí de 2 dias após a cirurgia, 2 pacientes se queixaram de dor intensa com 20 ou 30 dias de pós-operatório, e um paciente queixava de dormência até 35 dias de pós-operatório, enquanto outros queixaram de prurido no local da lesão. Então, para a gente ver um pouco o que o paciente pode, né, apresentar e o percurso dessas lesões. Então, às vezes eu não vejo uma hiperemia
né? Mas o paciente, depois de um período, desenvolve a lesão estágio 2, o que vem de encontro com aquele decorrer, né? Aquele período de 72 horas para uma lesão do posicionamento cirúrgico, que é do aparecimento, né, dessa lesão. Bom, dentre as razões de um paciente cirúrgico desenvolver a lesão, você sabe que os pacientes têm ali um aumento de pressão nas proeminências ósseas decorrente do posicionamento, então, pelo uso dos apoiadores, dos suportes, né? Então, para se fazer a cirurgia, aquela exposição daquela forma pode levar ao aumento da pressão na proeminência. Os pacientes, eles podem vir a sentir uma pressão intensa ou prolongada, né, durante o procedimento, então também está relacionado com o tipo de acesso cirúrgico necessário e a forma que precisamos posicionar o paciente para este acesso do cirurgião, e a relação de apoiadores, superfícies de suporte que a gente vai utilizar. Em geral, os pacientes também têm suas comorbidades, né, e colocam em risco aí para desenvolvimento de lesão, conforme um maior número de comorbidades, né, a combinação de várias comorbidades. E os pacientes podem ser expostos à fricção ou cisalhamento durante o processo de transferência da mesa, né, então aquele passar da maca para a mesa, durante o posicionamento, a movimentação desse paciente. Pode ocorrer situações onde eu faço fricção e cisalhamento, que combinadas à pressão acabam também ajudando a desenvolver a lesão. Se a gente olhar um pouquinho, né, para os fatores, então o que pode causar a lesão? A gente tem uma divisão dos fatores entre fatores intrínsecos, que estão relacionados ao IMC, então pacientes mais obesos e mais emagrecidos tem uma tendência maior a desenvolver a lesão. A questão da nutrição, então, pacientes com uma alimentação mais desregrada, pouca ingesta proteica, o que é muito comum hoje com uma grande gama de fast food. A questão da idade, mais jovens, mais velhos, têm um maior risco. As comorbidades, então, hoje se sabe que os pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, hábitos, né, também entram aqui nas comorbidades, os pacientes com neoplasia pulmonar, os pacientes com neoplasia de outros órgãos, eles têm uns componentes que aumentam, né, as suas possibilidades para desenvolver lesão. E o paciente que tem um histórico, né, de lesão de pressão, ele já teve uma lesão, ele tem uma maior chance de desenvolver lesão. Então, olhando para os fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados ao paciente, estes são os fatores que predispõem aí a ocorrência de lesão. Mas a gente também pode ter os fatores extrínsecos, aqueles que estão relacionados, né, a algo ali fora do paciente, né, então, que tem um pouco de relação com o nosso cuidado. Então, a questão de pressão, né, então a pressão que é aplicada no tecido, e ela pode ocorrer a partir do peso corporal do paciente em relação à gravidade, que pressiona para baixo, né, em direção à superfície da cama, dependendo de como ele é posicionado. Ela também resulta do peso do equipamento, do pessoal apoiado sobre o paciente, o pessoal de equipe cirúrgica, como os apoiadores que a gente coloca para posicionar, né, e inúmeros outros fatores, né, como às vezes o paciente tem uma perfusão insuficiente, então ele não tem essa vascularização, tem uma sensibilidade reduzida, e aí diminui também a chance dele, né, acabar sentindo mais essa força, né, esse atrito. A fricção, né, que vem dessa questão de movimentação, né, essa movimentação que a gente acaba fazendo com o paciente, ou às vezes a posição cirúrgica também, que devido à posição o paciente, né, tem esse movimento, né, as cirurgias que manuseiam, que acabam fazendo força no paciente, às vezes a ortopedia, né, tem um pouco mais de força pela fixação da síntese óssea, e aí o paciente tem um pouco de fricção ali na mesa.
O cisalhamento, em algumas posições, o paciente tem o cisalhamento pela posição, então a gente posiciona e quando levanta, né, o decúbito para ajustar, a gente coloca o paciente na mesa e quando levanta o decúbito para ajustar, ele acaba tendo um pouco de cisalhamento, ou durante a cirurgia, ele acaba tendo algum movimento, um cisalhamento. E a umidade, que está relacionada, né, muitas vezes ao procedimento cirúrgico, né, então usa-se ali muito soro, se lava muito a cavidade, né, e isso acaba escorrendo para a pele do paciente, o paciente também fica aquecido com manta térmica, tá superaquecido, ele transpira e ele deixa a pele úmida, e a umidade em excesso, ela pode produzir maceração, que piora, né, esses efeitos de pressão, cisalhamento e a fricção. Essa maceração, ela ocorre quando a umidade prolongada na pele satura a epiderme a tal ponto em que as fibras do tecido conjuntivo, elas se dissolvem e elas podem ser facilmente dilaceradas, né? Então, essas situações em um paciente estar ali numa poça, né, ou ficar molhado, ou ele ter uma transpiração excessiva pelo aquecimento, pelos campos, levam então a pele dele a sentir essa umidade. Em relação à pressão, né, se tem uma fala de que a pressão é quando fica mais de 2 horas na cirurgia e na verdade a gente tem a pressão numa relação muita pressão, então o paciente está aí com muita compressão do tecido em relação à parte óssea por uma exposição até pequena, né? Então, cerca de 20 minutos com uma pressão superior a 32 milímetros de mercúrio, eu já posso fazer uma lesão por pressão. Mas, de certa forma, se eu tenho uma pressão inferior a 32 milímetros de mercúrio, mas eu tenho um tempo prolongado de exposição a esta pressão, eu também vou desenvolver a lesão por pressão. Então, a relação da pressão, na verdade, não está diretamente relacionada ao tempo, mas a sua intensidade, né? Então, essa pressão extrema que é exercida no tecido, né? Que faz pressão nos capilares, com essa intensidade maior do que 32 milímetros de mercúrio, resulta na oclusão do fluxo sanguíneo, que inibe a perfusão tecidual e resulta na isquemia do tecido. Então, quanto menor for a área pressionada, né, maior será a intensidade de pressão. Então, aqueles pacientes que acabam ficando suspensos ali em apoiadores pequenos, só na ilíaca, aumentam a quantidade de pressão, aumentam essa força de pressão. Então, a gente tem aí uma questão, né, pensando nessa relação, tempo, força de pressão e onde é feita a pressão, é o que pode fazer meu paciente desenvolver a pressão. Então, a gente viu que a gente tem muitos fatores, né, que estão envolvidos, são intrínsecos, são extrínsecos, a relação, né, do procedimento, do paciente. Entende-se que todo paciente, né, cirúrgico, ele tem risco para fazer lesão por pressão. O que vai mudar é a intensidade desse risco. Então, ele é baixo, ele é moderado, ele é alto, mas todos os pacientes que serão submetidos à cirurgia, eles podem fazer lesão por pressão. Todos eles têm risco. E como medida, né, para que a gente possa trabalhar esse risco, o que eu faço então para resolver o meu risco? Bom, a meta de segurança do paciente, ela propõe, né, no seu elemento de desempenho, algumas ações que podemos executar e que propõem, né, que tenhamos aí uma prevenção. Então, seria um plano, né, claro e descrito para identificar e prevenir. Então, como você identifica a lesão e o que você faz para prevenir? Né, o que a gente entende por os protocolos. Qual é o nosso protocolo? O que a instituição preconiza para a prevenção, né? Como ela identifica e ela previne? Quais são as ações? A segunda é conduzir uma avaliação de risco sistematizada. Então, hoje o risco, eu não posso olhar para o paciente empiricamente e determinar, esse aqui tem mais possibilidade de fazer lesão, né? Não, a gente tem escalas que são validadas e que podem permear essa determinação de risco.
Então, que a gente use essas escalas até para fazer uma avaliação sistematizada, todo mundo igual. Que eu proponha reavaliações nos intervalos definidos. Então, de tanto em tanto tempo, eu vou rever, eu vou reavaliar, né? Eu vou ver o meu paciente novamente, eu vou aplicar uma escala novamente. Que existam medidas para manter, melhorar e prevenir a ocorrência de lesão. Então, o que vamos fazer para que a gente possa prevenir, para que a gente possa melhorar o nosso processo, né? Que medidas a gente vai fazer para proteger o nosso paciente, né? E a educação da equipe, para que ela seja capaz de identificar e também de prevenir, né? A equipe pode nos apoiar neste processo, conseguindo ali fazer as medidas de uma forma correta, colocar então a superfície de suporte de uma forma adequada, para que ao invés de, né, para que ele possa realmente proteger o paciente, ao invés de causar mais um dano, porque ele foi colocado de uma forma errada. Então, falando de segurança e do que a gente viu por aqui, né, as lesões vêm aí com uma proposta, né, não desenvolver lesão é uma medida de qualidade e de segurança para o nosso paciente cirúrgico. Os fatores, né, que podem desencadear essa lesão, e que são intrínsecos, que são extrínsecos, e a gente entender que todo paciente é risco e o que a gente pode fazer para melhorar. A nossa aula de hoje termina aqui. E acompanhe os outros conteúdos aqui no nosso canal.